Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma conversa com o presidente. Nós estamos em Berlim, capital da Alemanha, depois de uma viagem, a última viagem, né, do ano do presidente Lula com vários ministros. Começou na Arábia Saudita, em Riad, depois por o Catar, Doha, depois Dubai para a COP28 e agora em Berlim, na Alemanha, uma viagem muito especial. Presidente, agora, inclusive com um programa que é um formato diferente, ideia do presidente, né, uma espécie de uma sabatina, né, com os seus ministros que vieram. Cobrança? Não, na verdade é o seguinte, o programa vai ser diferente porque depois de nós visitarmos Riad, Doha, Dubai e Berlim, eu acho que os ministros adquiriram muitas informações e eu queria que eles explicassem para o povo brasileiro o resultado dessa viagem. Como é que nós conseguimos, sabe, vender as coisas boas que o Brasil tem para ser vendida aqui no exterior. Eu, por exemplo, ontem, acho que eu fiz a melhor reunião da história da relação do Brasil quando eu era presidente com a Alemanha. Foi uma reunião muito produtiva, com muitos ministros, todos participando ativamente, e eu queria começar perguntando para o companheiro Haddad, que é o nosso ministro da Economia. Haddad, como é que você viu a viagem e o que você achou que é produtivo para o Brasil? Bom, presidente, Rui, Uchoa, amigos e amigas, olha, eu acho que está confirmada, presidente, a percepção nossa de que o Brasil tem vantagens competitivas num mundo que está com problemas sociais e ambientais que nenhum outro país tem. Nós passamos por Riad, por exemplo. Os árabes confirmaram a intenção de continuar investindo no Brasil. O senhor sabe que fizeram um aporte grande de recursos para a exploração de minerais críticos e agora reconfirmaram que vão atingir 10 bilhões de dólares em investimentos em empresas e projetos de infraestrutura no Brasil. O mesmo aconteceu em Doha, numa escala menor, porque Doha está começando, o Catar está começando o processo que a Arábia Saudita está concluindo. Na COP o país foi celebrado, o Brasil foi celebrado, inclusive com a apresentação de programas com o BID para financiamento da transição ecológica no Brasil, da transformação ecológica no Brasil, e como o senhor disse, aqui na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz não poderia ter sido mais claro. Haverá uma nova rodada de investimentos industriais da Alemanha no Brasil. O Brasil detém um grande parque industrial de empresas alemãs. Todo mundo sabe disso, que muitas empresas alemãs investem no Brasil há muitos anos. Mas há muitos anos a Alemanha vem perdendo posições para outros países. E o que o chanceler deixou claro, vai voltar uma onda de investimentos alemães no Brasil para gerar empregos, inclusive industriais. Não só na geração de energia limpa, não só na exploração de minérios críticos, mas também na produção manufatureira. E isso é uma grande notícia para o país. O Haddad, aqui de Berlim, vai ser talvez o meu último programa do ano, porque nós vamos ter que mudar o formato. Como é que o povo pode esperar a economia brasileira? Olha, presidente, nós vamos crescer 3% esse ano, nós atingimos uma taxa de juros muito elevada em julho, atingimos um patamar mais alto de taxa de juros, e o Banco Central começou a cortar a taxa de juros a partir de agosto. Então eu quero o quê, presidente? Com as medidas que nós estamos tomando no Congresso, o Congresso aprovando as medidas que nós encaminhamos, inclusive a reforma tributária, que vai ser a primeira reforma tributária feita em regime democrático e a mais ampla da nossa história. Mais as leis e medidas provisórias que nós encaminhamos, eu acho que o brasileiro pode esperar uma economia cada vez mais forte, e o senhor pode ter certeza, o senhor vai ter orgulho do legado que o senhor vai deixar para o Brasil, como o senhor teve orgulho dos seus 8 anos de mandato. Obrigado, Haddad. A novidade é que agora, depois do Haddad, nós vamos ouvir o companheiro que eu trouxe na viagem, porque como ele é o coordenador do PAC no Brasil, como ele é o companheiro ministro-chefe da Casa Civil, eu trouxe ele para que ele pudesse mostrar
em cada reunião que nós fizemos com empresários, com governos, o que são as obras do PAC e quais as oportunidades de participação dos países que nós visitamos. É o companheiro Rui Costa com a palavra. Presidente, um abraço a todos que nos acompanham. Extraordinária a viagem. Foi a primeira viagem que eu fiz com o presidente, mas é visível a percepção, a vontade, não só dos países árabes, como aqui na Europa, aqui em Berlim, na Alemanha, de investir no Brasil. E eu quero destacar que essa visita não foi apenas de ministros e técnicos do governo. Nós viemos acompanhado de um grupo de empresários, inclusive com a presença do presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Alban, que em todas essas agendas estiveram conosco. Por quê? Tanto na Arábia Saudita, como no Catar, como no Emirados, e aqui na Alemanha, eles querem investir em projetos a serem licitados pelo governo, projetos de infraestrutura, de transição energética, de segurança alimentar, presidente, mas eles querem investir também e principalmente numa parceria com empresários. Então é a grande chance dos empresários e das empresas brasileiras fazerem parcerias com empresas e fundos de investimento árabes e fundos de investimento europeus. Nós tivemos a oportunidade de reunir em Abu Dhabi, em Riad, em Dubai, no Catar e aqui na Alemanha com todos os fundos de investimentos, agentes de fomento e também promover a apresentação do PAC em detalhes para que eles entendam o ritmo e a força de um PAC que pretende licitar algo em torno de 370 bilhões de dólares. Então, a expectativa é grande e nós vamos, com a CNI, com a Confederação Nacional da Indústria e os empresários, mobilizar para apresentar cada projeto. Eu estou olhando ali para Mercadante do BNDES, juntos faremos essa apresentação para os empresários para que a gente aproveite todas as oportunidades de negócio. Repito, nos projetos a serem licitados pelo governo estadual, municipal ou federal, mas também na parceria com os empresários. Rui, e Berlim? A Berlim é que o entusiasmo foi grande, presidente. Ontem o auditório lotado, quando o senhor falava, a expectativa era visível, o desejo dos empresários. No auditório tinham vários empresários alemães, empresários brasileiros, que trocaram cartões, trocaram contatos, e nós vamos buscar, portanto, intensificar esses investimentos da Alemanha. É uma expectativa grande, principalmente em projetos de energia, que a Alemanha deve investir e ajudar na transição, inclusive na mobilidade urbana, promovendo a descarbonização da economia. Muito bem. Você gostou? Adorei. Volta para o Brasil otimista. E para trabalhar, como o senhor disse, não pode dar descanso. Vamos trabalhar duro para transformar todos esses documentos e os protocolos em emprego e renda e na melhoria da vida do nosso povo. Transformar os sonhos em realidade. Exatamente. É isso que o povo espera. Bem, agora, depois de ouvir a economia, depois de ouvir a coordenação do investimento no Brasil, eu queria ouvir o companheiro Fávaro, o nosso ministro da Agricultura. Fávaro, além da viagem, que você pode falar um pouco da viagem, o que aconteceu na agricultura e o que aconteceu de novo este ano que você pode contar para o Brasil na agricultura brasileira? Bom dia, presidente. Muito obrigado pela oportunidade, a todos que nos assistem. Um ano espetacular. Graças à sua liderança, o senhor que retomou a boa diplomacia, os laços de amizade do Brasil com o mundo, se dedicou muito nisso. Isso gerou muitas oportunidades, presidente. Abrimos 72 novos mercados até esse momento. Até esse momento, 72 novos, mercados que o Brasil não acessava para a agropecuária. Por exemplo, vender carne suína e bovina para o México. 20 anos tentávamos isso. Vender algodão para o Egito. Se o Egito não é um grande consumidor, mas é tido como o melhor algodão do mundo. E ao nós vendermos para o Egito, nós ganhamos a equivalência. Abrimos o mercado de frango, de carne de frango para Israel.
somos quase 40% do mercado de frango do mundo. Então, essa boa relação diplomática, de amizade, gerou oportunidades, fora as ampliações, de onde a gente já vendia muito, passamos a vender ainda mais. Especialmente nesta viagem, presidente, começamos pela Arábia Saudita, que já vinha fazendo investimentos na agropecuária brasileira, comprando participações em empresas de proteínas animais, e eles agora querem investir em grãos, em fibras, como infraestrutura, como foi dito aqui pelo ministro Rui. No Catar, todo mundo viu também para o agronegócio, gerando oportunidades, segurança alimentar com os Emirados Árabes. Na COP, muitas vezes, algumas pessoas do agronegócio, talvez por maldade ou talvez por desconhecimento, não compreendam a força do seu pronunciamento. A sua liderança ficou nítida para todos nós que estávamos aqui, e um posicionamento muito forte com relação à sustentabilidade, ao respeito ao meio ambiente, mas com intensificação. O nosso programa de conversão de pastagens em áreas agricultáveis vai permitir com que o Brasil possa dobrar a sua produção, consequentemente dobrar a geração de empregos, de oportunidades, mas com uma diferença, não sobre a floresta. Será feito sobre as pastagens degradadas e com uma velocidade muito maior do que já tivemos até agora. Então, foi um sucesso também na COP o seu pronunciamento e o seu posicionamento. Fávaro, uma coisa que ficou claro para mim é o seguinte: todo verdadeiro produtor rural que produz, que faz negociação com o mundo inteiro, que quer exportar os seus produtos, que quer entrar na cadeia do mercado para vender os seus produtos, sabe que o mundo está exigindo qualidade e está exigindo muito cuidado na questão ambiental. Perfeitamente. Portanto, eu posso te dizer aqui, você que é um homem do agronegócio sabe, o empresário do agronegócio, que é o verdadeiro empresário do agronegócio, ele sabe que ele tem que cuidar da sua imagem, da imagem dos seus produtos, senão ele não vai vender o seu produto, ele vai ter dificuldade, porque hoje tudo é rastreado. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E nós tivemos a prova disso, né, presidente? Quando o senhor recebeu a indústria brasileira de óleos vegetais, presidente de uma grande companhia, dizendo: nós estamos vivendo 10, 11 meses de sossego. Cada navio de soja que vendíamos do governo passado para o mundo, tínhamos que explicar de onde vinha, do desmatamento, tudo que estava acontecendo. E 10 meses de sossego. 50% de redução do desmatamento. Mas isso não significa deixar de gerar oportunidades. Como o senhor disse, nós temos as pastagens degradadas, nós vamos investir numa conversão de pastagem para intensificar, mas reprimir de forma muito velada, muito forte, o desmatamento ilegal no Brasil. E a própria ministra Marina Silva diz isso. E eu digo que, se eu ainda fosse representante das entidades representativas de classe, chamaria a ministra Marina Silva para ser a nossa garota propaganda. Porque ela diz de forma muito, muito verdadeira que menos de 2% dos produtores insistem em cometer crimes ambientais. Para esse, os rigores da lei. Para a imensa maioria, as oportunidades que o governo oferece. Isso é o Fávaro falando. Bem, Muito bom. Eu acho que ainda falta 26 dias para acabar o ano. Eu acho que nós vamos abrir mais alguns mercados Se ainda. Deus quiser, e Se o trabalho prepare e dedicado. continue otimista. Muito obrigado, presidente. Bem, depois da gente falar com o agronegócio, falar, sabe, do sucesso de abrir novos 72 mercados, isso chama-se diplomacia, isso chama persistência, isso chama-se um pouco também competência de fazer política internacional. Eu vou chamar uma outra parte da agricultura brasileira que é muito importante, sobretudo na produção de alimento, naquilo que vai mais rápido na mesa do trabalhador, que é o nosso ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Paulo teve comigo, sabe, em todas essas visitas, teve também na abertura da COP e teve em Belém. Paulo, o que você pode dizer de bom nesse ano que está fechando para a chamada pequena, média e agricultura familiar brasileira? Presidente, é uma honra estar aqui com o senhor. Para a agricultura familiar brasileira, nós fizemos adaptações importantes no PRONAF e estamos conseguindo nacionalizar o PRONAF, fazer com que o PRONAF atenda a todo o território nacional. E os dados já são muito positivos nos 4 primeiros meses do PRONAF, porque aumentou muito no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e nos demais estados. Essa é a notícia boa. Os 3 programas de compra pública que o senhor lançou, o senhor botou 1,5 bilhão a mais no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
O senhor botou 1 bilhão no programa de aquisição de alimentos. E o senhor botou 300 milhões no programa de compras adicionais. Então, só nesse ano são 2 bilhões e 800 milhões de compras da agricultura familiar, de compras públicas que o senhor colocou com dinheiro novo. É a grande novidade nessa área de fortalecimento da agricultura familiar. Lançamos também 120 milhões de assistência técnica e extensão rural e lançamos um programa novo de reforma agrária que está em curso e no bem e também demarcação de terras de quilômetro. E o Mais Alimento, como é que está? Olha, o Mais Alimentos, presidente, a grande notícia são duas. A primeira, nós aumentamos 10% a mais o financiamento do Mais Alimentos em relação ao ano passado. 10% a mais. E a segunda grande notícia é que vai ser lançado agora em dezembro um conselho do Mais Alimentos para criar mais máquinas pequenas para o agricultor familiar e para a agricultura familiar no Brasil. Pequenos tratores, implementos e máquinas para processamento e agroindústria da agricultura familiar. E se o senhor me permitir, presidente, o grande ganho que nós tivemos vindo para a COP é o debate sobre o sistema agroflorestal. Produção de alimentos, por um lado, e reflorestamento produtivo, florestas produtivas. Veja na Amazônia, presidente, o açaí, o valor do açaí é 10 vezes maior do que da soja e da pecuária. Açaí, castanha, o cacau, o Brasil importa cacau, guaraná, copaíba, andiroba, enfim, são... Cupuaçu, presidente, cupuaçu são plantas muito rentáveis. E o que nós estamos aqui, e esse momento foi muito importante para consolidar a tese, que o reflorestamento, a parte de florestas produtivas, vai dar um resultado econômico para o pequeno agricultor muito grande. E esse programa que nós validamos na COP de florestas produtivas associadas a 2 outros programas. Um programa de agroindústria, isso é o processamento. Por exemplo, o açaí. Se o agricultor familiar vende o açaí na baixa, na safra, ele vai vender na baixa. Outra coisa é ele poder despolpar o açaí, poder congelar e vender na alta. Então ele precisa de uma agroindústria. Por isso o programa veio junto de florestas produtivas associadas à agroindústria para fazer um grande programa de florestas produtivas na Amazônia, mas em todo o Brasil. Em todo o país, nós podemos ter uma cobertura florestal maior para sequestrar mais oxigênio e, com isso, garantir mais renda ao agricultor familiar. Não, me fala uma coisa que eu pensei que você ia falar. Na pequena e média produtividade, produção rural, a gente tem a questão do leite, que é muito importante. Como é que está a questão do leite, do pequeno criador, do pequeno produtor, que teve um problema esse dia com importação de leite que estava prejudicando ele? O que é que nós estamos fazendo? Presidente, o governo passado, para diminuir os preços, ele permitiu a grande importação de leite, abriu a porta para a importação de leite, e esse leite veio do Mercosul. O senhor baixou um decreto no seguinte sentido: aquelas empresas, laticínios, que comprarem leite in natura no Brasil terão um crédito maior de impostos. E com isso, desestimula essa importação exagerada. A Receita Federal também está fazendo uma investigação para saber se todo o leite é mesmo do Mercosul ou se tem triangulação da Nova Zelândia, Austrália, em relação a esse leite. Agora nós estamos na mesa um estudo, junto com o Fávaro, para um grande estímulo para a cadeia leiteira e um decreto, e nisso o Geraldo Alckmin tem ajudado muito, o MAPA, o MIDIC e o MDA, um decreto para discutir como melhorar a produtividade na cadeia leiteira. Isso é, no pequeno, ter uma produtividade que ele possa alcançar o médio e o grande. Então, isso está sendo feito doravante. E por último, presidente, o senhor me perguntar sobre Berlim. A Alemanha já nos ajuda num programa de bioeconomia. E nós botamos o nome sócio-bioeconomia, para o pequeno. E isso já está ajudando a fazer uma cadeia produtiva para o povo da floresta.
tem muitos aromáticos na floresta. Como é que você produz shampoo, sabonete e perfumes? Isso eles estão nos ajudando. Também produtos alimentares na floresta. E nós assinamos um acordo ontem, junto com o senhor, aqui com a Alemanha, de 5 milhões de euros, que dá 25 milhões de reais. Então, eles estão aportando esse valor para aprofundar essa cadeia da sociobiodiversidade, porque no seu governo não só se fala de biodiversidade, mas fala-se da sociobiodiversidade, porque tem gente, e essas pessoas precisam evoluir economicamente, socialmente, e construir famílias que possam ter mais oportunidades nas suas vidas. O mundo está avançando, está se modernizando, e vocês estão percebendo que o vocabulário está exigindo cada vez mais palavras mais difíceis. Mas certamente a gente vai aprender a lidar e entender para que servem todas essas palavras bonitas que o Paulo falou agora de sociobiodiversidade. Bem, mas nós temos uma pessoa aqui que eu acho que era importante ela falar uma coisa para nós. Ela primeiro encontrou o Ministério quebrado, ciência e tecnologia era esquecida nesse país. Luciana, duas coisas eu quero te perguntar. Bem, como é que foi a viagem para você do ponto de vista do teu ministério? Como é que foi a COP do ponto de vista que você viu? E o que aconteceu de bom e o que você pode fazer nesse ano de 2023 para recuperar a nossa ciência, a nossa tecnologia? Presidente, o que nós temos feito, graças a uma decisão política sua, logo no início do governo, o presidente recompôs integralmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. O que é isso? É o fundo que fomenta a ciência, a tecnologia e a pesquisa no Brasil. Eu, antes de vir para a COP, a pedido do senhor, eu estive no Vietnã, lá que tem uma importante indústria ligada à transformação digital. O que é isso? Tecnologia da informação, ciência da computação. Lá eles fazem um forte programa de capacitação e também na cadeia de semicondutores. Então, nós, como resgatamos a nossa fábrica de semicondutores, que estava fechada pelo governo anterior, nós vamos fazer uma parceria com eles para nos ajudar a desenvolver e fazer semicondutor no Brasil, porque todos nós sabemos... Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, a CEITEC, porque nós sabemos que o chamado chip, que são circuitos integrados, ele vai do smartphone à rastreabilidade da pecuária. Então, ele é usado em tudo que é cadeia produtiva. E não pode o Brasil ficar fora disso. É claro que a gente não vai fazer chip na escala nanométrica que o leste asiático faz. Mas a gente vai buscar um nicho do mercado que será o setor automotivo e o setor energético, que vai precisar muito de chip para poder a gente continuar liderando essa transição energética. Uma outra questão, e também, presidente, nós queremos capacitar os brasileiros e brasileiras. A nossa juventude precisa aprender a fazer programa, ser programador. Tem 100 mil vagas para programadores. E junto com o senhor e com o dinheiro do fundo e da lei da informática, nós vamos capacitar os jovens brasileiros para que eles possam ter uma renda e um emprego de qualidade através de um forte programa de programadores que nós podemos alcançar e podemos fazer isso junto também com a experiência vietnamita. Na COP, presidente, nós fizemos um anúncio, eu e o presidente Mercadante do BNDES, de 20 bilhões para a transição energética. Porque não existe enfrentamento do aquecimento global sem tecnologia e ciência. E a matriz energética do Brasil, o senhor chega em qualquer lugar do mundo e vai dizer que nós temos a fonte de energia renovável limpa maior do planeta Terra. Desde os tempos de Delmiro Gouveia da hidroelétrica, passando agora pelo hidrogênio verde. E isso foi o que também vim fazer aqui em Berlim. A gente veio junto com a ministra Bettina, a ministra que é também mulher da Ciência e Tecnologia aqui na Alemanha, a gente vai fazer um programa de transição energética e também eu não posso deixar de falar do laboratório de biossegurança, que é o único equipamento do hemisfério sul que nós vamos fazer lá em Campinas, junto com o síncroto de luz, que é acelerador de partícula, para a gente poder manipular micro-organismos e vírus. Você sabe o que aconteceu na Covid. O mundo correu para poder ter vacina, para poder descobrir
soluções para o enfrentamento da Covid, e agora a gente vai ter um único equipamento que será nosso, brasileiro, que vai manipular vírus, que vai manipular micro-organismos com segurança. Então, é a ciência e tecnologia para salvar a vida, para atender a questão do clima e para capacitar a gente para ter melhor emprego. Uma última perguntinha. Como é que você encontrou o Ministério? Como é que encontrou os cientistas brasileiros? Como é que estava de dinheiro? O que aconteceu de diferente? Presidente, simplesmente o governo anterior cortou os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Para você ter uma ideia, eles colocaram o que a gente chama de contingenciamento até 2026. Então, o senhor, já no início do ano, deixou cair a medida provisória e mandou um PLN abrindo crédito suplementar. Eu falei isso aqui no início, o senhor colocou 10 bilhões para financiar a ciência e tecnologia. Hoje, nós já executamos no fim do ano mais recursos para a ciência e tecnologia do que os 4 anos do governo anterior. É a ciência e tecnologia a serviço do combate à fome, a serviço do clima e a serviço da geração de emprego e renda de melhor qualidade para o povo brasileiro. Ou seja, no fundo, é a verdade desmontando as mentiras da indústria do fake news. Eu acho que a ultradireita, os direitistas que estão ouvindo esse programa aqui, devem estar se beliscando de ódio. Como é que a gente consegue fazer as coisas com tanta simplicidade, com tanta humildade, e a gente colheu os frutos do investimento, e eles não conseguiram fazer isso porque eles só pensavam em mentir e não em governar. Mas depois da gente ouvir a Luciana falando de tecnologia, vocês viram que hoje eu tomei o programa do nosso companheiro, porque o nosso companheiro, o Shoa, já faz jornalismo há 40 anos, então eu resolvi assumir aqui essa coordenação. Agora, o nosso companheiro Luiz Mercadante. A Luiz Mercadante era uma pessoa que andava meio emburrecido, ele estava cansado da fundação, não quis ser deputado, ou seja, tinha gente que falava, o Aloysio está desanimado. Aí eu procurei um lugar para colocar o Aloysio Mercadante. Não é, gente, que eu achei o lugar ideal. Eu coloquei o Aloysio Mercadante para dirigir o BNDES, porque o Aloysio Mercadante é um desenvolvimentista, é um cara que acredita na indústria brasileira, é um economista de excelência, sabe, do PT, da CUT, da Unicamp. Aloysio, me diga uma coisa, como é que foi esse primeiro 11 meses teu no BNDES? Qual foi a diferença? Primeiro, eu estava cansado por causa da campanha, que eu rodei esse país inteiro com você, coordenando o programa de governo, e depois a transição. Mas acho que o Brasil e o planeta respiram aliviado com a volta do presidente Lula. Olha, o BNDES era um banco que vinha perdendo importância, diminuindo de tamanho, acuado, sem relevância. Nós estamos revertendo isso, em primeiro lugar, porque nós aumentamos a demanda de crédito no banco, projetos que já entraram em 94%. As aprovações de projetos em relação ao ano passado cresceram 63%. Ou seja, o ano passado foram 96 bilhões de reais de crédito, esse ano já estão aprovados 145 bilhões de crédito. Isso significa crescimento, por exemplo, 63 bilhões de reais desse volume, com os parceiros privados, não só recurso do banco, mas a gente garante as operações, chamado Fundo Garantidor, nós tivemos 63 bilhões de reais para micro, pequena e média empresa. Por que isso foi possível? Primeiro, porque o Ministério da Fazenda melhorou o ambiente macroeconômico no país. Nós estamos crescendo 3%, a inflação está sob controle, geramos 2 milhões de empregos, então o investimento volta, com o poder de consumo, salário mínimo, a média de salário dos trabalhadores. O poder de consumo volta, o investimento volta. Agora, nós estamos buscando, além de acelerar o investimento, focar naqueles setores portadores de futuro, aquilo que vai dar um salto de qualidade. Como o senhor disse aqui na Alemanha, nós queremos ser a Alemanha da indústria verde. Nós queremos trazer para o Brasil a indústria descarbonizada, a indústria do futuro, a energia do futuro. Então, nessa viagem, presidente, eu assinei pelo BNDES 10 bilhões de reais de recursos novos para o banco. 5 bilhões com o Banco Mundial para hidrogênio verde. E a outra metade, uma parte com o Reino Unido, outra parte aqui com o KfW da Alemanha e a outra parte com o Banco de Investimentos da União Europeia. São mais 1 bilhão de reais. Então, 1 bilhão de dólares. Então, esses 10 bilhões de reais vão ajudar a gente a ter mais recursos
para poder exatamente cumprir esse crescimento e manter esse crescimento. E não só, o senhor vai ver que o senhor sabe, nós vamos voltar para o Brasil, nas próximas 48 horas, vamos anunciar aí pelo menos mais uns 20 bilhões de reais de recurso novo do BNDES. Queria agradecer também ao Tribunal de Contas da União, que permitiu a gente parcelar aquelas antecipações que o banco estava fazendo para o Tesouro, porque não fazia sentido pegar 23 bilhões, tirar de novo o recurso do BNDES para jogar na dívida bruta, isso vale 0,2% da dívida. E o ministro Haddad foi muito firme, o TCU foi muito parceiro, quero agradecer publicamente, porque são esses recursos que permitem o BNDES voltar e voltar com força. Último comentário, presidente. O senhor está abrindo a porta de novo para o Brasil, não só como está fazendo o mapa na abertura de comércio, e de exportação, e de novas possibilidades, mas também de novos recursos. Nós vimos ali na Arábia Saudita o ministro do Investimento, Khalid, que foi secretário da OPEP durante 15 anos, dizer o seguinte: agora vamos criar um fundo com o BNDES de 9 bilhões de dólares para fazer investimentos minoritários em empresas brasileiras naquilo que eles acham prioridade. Isso vai acontecer no Catar, vai acontecer no Emirados Árabes, e eu saio daqui muito otimista com a Alemanha. Porque, por exemplo, hidrogênio verde, nós precisamos garantir a venda futura. E o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse que eles vão contratar de 6 países e o Brasil é prioridade. Por quê? Porque nós temos 88% da nossa energia é limpa. E a Bloomberg disse, o BNDES é o banco que mais financiou energia renovável e limpa na história da humanidade, no planeta inteiro. É o banco que mais financiou, por isso que a matriz energética do Brasil é a melhor do G20. Por último, a inadimplência do banco, presidente, 0,01. Nós somos um padrão internacional de excelência. E, por último, TCU, os Tribunais de Contas Municipal, Estadual e Federal fizeram uma pesquisa em 8 mil entes públicos e disseram que o BNDES é a instituição mais transparente da República. O TCU e a CGU chegou à mesma conclusão. Então, o seu governo é um banco transparente, que está crescendo, atuante, impulsionando o futuro, olhando as cooperativas. E fizemos esse programa com o MDA, com o Ministério do Meio Ambiente agora na COP, R$1 bilhão para reflorestamento, para proteção da Amazônia, para descarbonização da economia, com florestas produtivas que vão gerar emprego, renda e futuro para 29 milhões de pessoas que vivem na nossa querida Amazônia. Obrigado, Luiz. Nós temos que lembrar que há pouco tempo atrás, um cidadão que governava o nosso país passou 4 anos levantando suspeita contra o BNDES. Levantou suspeita, disse que abriu a caixa preta do BNDES, ou seja, na verdade, ele abriu a caixa preta e encontrou a cara dele. Foi a cara da mentira, de alguém que não diz a verdade nunca, de alguém que acha que pode mentir o tempo inteiro. E ninguém consegue mentir o tempo inteiro. E agora, presidente, o BNDES no seu governo é o Aquário, transparência total, a instituição pública mais transparente do Brasil. Essa é a resposta que nós demos. Aquário com dinheiro para emprestar. Muito dinheiro, porque graças a você, o ministro Haddad, nós estamos conseguindo reconstruir o BNDES, e é isso que os empresários querem, recurso para investir, gerar emprego, produzir. É esse o Brasil do futuro. Obrigado, Aloysio. Bem, agora nós já falamos de banco, já falamos da agricultura, já falamos de economia, já falamos de ciência e tecnologia, vamos falar de trabalho agora. Eu agora queria perguntar para o Marinho, você veio à COP, você teve uma reunião vasta aqui em Berlim com o ministro do Trabalho, com outras pessoas, o que você pode dizer para o povo brasileiro nessa nossa última aparição aqui, sabe, no programa A Fala do Presidente? Presidente, primeiro agradecer, comentar aos internautas que te acompanham semanalmente. Não tive na COP, presidente, vim direto para a Alemanha, mas antes de falar da Alemanha, presidente, lembrar também que o Ministério do Trabalho, ele não existia no governo anterior, foi desconstruído. Além de desmontar todas as políticas públicas, Vossa Excelência determinou a reconstrução do Ministério do Trabalho, nós estamos buscando reconstruir. Para ter uma ideia, presidente, recursos do orçamento de 22 para a intermediação de mão de obra, toda a rede cínica, os governos estados, as grandes cidades e qualificação profissional, ele tinha um orçamento de 20 milhões. 20 milhões que ele deixou tudo de resto a pagar, que nós cumprimos esse ano. O orçamento do teu governo, nessa reconstrução do Ministério do Trabalho, 220 milhões. De 20 milhões para 220 milhões, na verdade veio 240, porque ele não cumpriu sequer os 20 milhões que ele destinou,
ficou o resto a pagar. Então, esse é o quadro que nós encontramos, os espaços físicos todos destruídos, sem manutenção, enfim, uma devastação geral. Isso também aconteceu em outros ministérios, mas eu creio que o Ministério do Trabalho seja quase que um ícone da destruição que representou o governo anterior. Nós tivemos, antes também, presidente, sabe que em 10 meses no governo, teu governo, esse primeiro ano, nós geramos 1.785.000 novos empregos no Brasil, emprego formal. Portanto, na prática, 1.800.000 em 10 meses, devemos chegar a aproximadamente os 2 milhões que o presidente já se referiu no início do programa. Nós, presidente, estamos avançando muito nesse processo também de combate ao trabalho análogo à escravidão e de combate para erradicar o trabalho e a exploração de mão de obra infantil, de forma a construir vários acordos com vários setores da economia. Aqui em Berlim, tive a oportunidade de conversar com o ministro do Trabalho e Emprego alemão para tratar de uma controvérsia. Só tem boas notícias, mas também às vezes tem problemas. E nós estávamos com um problema relacionado à intenção da Alemanha de trazer trabalhadores da enfermagem para trabalhar aqui na Alemanha, ou seja, a migração de trabalho, e não adotar os procedimentos que nós tínhamos combinado lá em junho deste ano, no memorando que assinamos conjuntamente. Atropelaram alguns procedimentos, nós tivemos que fazer uma carta registrando esse problema e aproveitamos para afinar um pouco as nossas violas. Agora, no mês de dezembro, vamos fazer ainda 2 ou 3 encontros ainda virtuais para tentar consolidar até fevereiro e equacionar esse problema com os trabalhadores da enfermagem para trazer segurança acima de tudo, para normatizar. O trabalhador vem, a trabalhadora vem. Como que fica a família? Quais procedimentos? Como fazer essa introdução dessa diferença tão grande de culturas entre Brasil e Alemanha? Como trabalhar para que as pessoas tenham segurança? Como envolver os sindicatos? Como envolver as federações do Brasil e da Alemanha para ajustar esse problema, ou seja, segurando e assegurando aos nossos brasileiros e brasileiras que ao vir para cá, ele está com segurança plena. Bom, lembrar também que além dessa viagem, o Marinho tem trabalhado muito na perspectiva de criar mais segurança para as pessoas que trabalham com Uber e para as pessoas que trabalham com moto, com bicicleta, entregando alimento. Quando é que vai sair esse acordo, Marinho? Olha, presidente, com o transporte de pessoas, o acordo está formalizado do ponto de vista dos valores, dos procedimentos, dos conceitos. Nós estamos com muita dificuldade de fechar a redação do acordo, porque a redação do acordo, na prática, será o projeto legislativo para submeter ao parlamento para virar lei. E aí nós estamos com a dificuldade ali entre os advogados, mas creio que a gente acerta ainda este ano. Com trabalhadores de entregas, não tem acordo, porque as empresas querem um salário muito baixo, menos que o salário mínimo. Isso é inaceitável do ponto de vista do nosso governo, portanto, nós chegamos a esse acordo. Encaminhando o acordo de transporte de pessoas, nós vamos propor ao senhor um projeto de lei com os mesmos conceitos em relação também aos entregadores. Presidente, me permita fazer uma coisa. Nós temos muita reclamação, e aproveito a tua audiência para falar com os trabalhadores que foram demitidos e não conseguiram sacar o seu fundo de garantia. Eles me cobram muito todo dia. Toda vez que eu falo, eles ali, o nosso fundo de garantia. Você ainda não conversou com o presidente Lula, não conversou com o ministro Rui. Nós estamos conversando sim, quero aqui me pedir desculpas, inclusive, esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. Nós não vamos conseguir resolver esse ano, mas seguramente no começo do ano nós estamos construindo as proposições de legislativa para mandar para o Congresso Nacional e aí resolver definitivamente essa questão do fundo de garantia. Obrigado, Marinho. As coisas vão acontecer. Bem, agora nós temos que ouvir o lado do movimento social. O companheiro Márcio é o secretário-geral da Presidência da República, é o companheiro que tem a incumbência no governo de cuidar da organização de todo o movimento social brasileiro, inclusive da nossa juventude. Márcio, você veio participar da COP e veio a Berlim. O que aconteceu esse ano de 2003 de novidade para o movimento social e qual é a perspectiva que você vê para 2024? Primeiro, bom dia, presidente, bom dia a todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem nesse momento. Presidente, o senhor chegou na COP e o Brasil
protagonizando pelo exemplo do que o senhor está fazendo para o mundo. No momento em que a democracia sofre violência no mundo inteiro, o senhor mostra ao mundo que é possível fortalecer a democracia, tanto representativa quanto a democracia direta, com a participação do povo. O senhor desobstruiu todos os canais de participação do povo que foram interditados nos últimos 6 anos e nos últimos 4 anos. O senhor criou conselhos, reestruturou e retomou as conferências e fez o planejamento participativo, onde a peça do planejamento para os próximos anos do nosso governo, que está no Congresso Nacional para ser votado nesse momento, até o final do ano, foi construído a várias mãos, as mãos do governo e as mãos do povo brasileiro. Foram 27 conferências em todos os estados da federação e mais de 4 milhões de pessoas que participaram pela plataforma digital. E, presidente, como o senhor sabe, 76,5% das propostas dos programas que estão para serem votados no Congresso Nacional vieram da participação das pessoas no país inteiro. Então, isso, o senhor tem estimulado no mundo inteiro os movimentos sociais a quererem participar das decisões. E aqui na COP nós vimos muito isso, o seu exemplo, quando o senhor chegou anunciando que o Brasil já tinha diminuído nesses 10 meses 50% do desmatamento, que o senhor fez uma reunião com os movimentos sociais do país inteiro para ouvi-los e para preparar o nosso país para a COP 30. De Dubai a Belém foi anunciado pelo senhor que a participação social será prioridade na construção da COP 30. O senhor anunciou uma coisa inédita no mundo, que é o G20 social. Tem 2 grandes trilhas, a política e a geopolítica e a financeira. O senhor, na prática, anunciou uma 3ª trilha para o G20, que é o G20 social. Nós vamos ter mais de 50 reuniões durante todo o próximo ano, dos quais 12 grupos de engajamento vão debater e vai ter o espaço no G20 para as principais economias do mundo poderem ouvir os seus povos, as suas nações. O senhor está promovendo agora no Brasil, nesse momento, o Mercosul Social, onde está tendo um debate intenso. Eu acompanhei daqui e gravei vídeo e participei do processo de definição dos movimentos sociais dos países do Mercosul, estão discutindo e vão apresentar na cúpula, no dia 7, as reivindicações, os diagnósticos e a defesa da democracia para os países do Mercosul, assim como foi os diálogos amazônicos, que foi outra experiência inédita. Então, esse é um momento onde há refluxo de democracia no mundo inteiro e o senhor, pelo seu exemplo, mostra da importância da participação social e da democracia direta. Haverá muitas conferências no ano que vem? Haverá muitas conferências, já tem 17 conferências já marcadas. Nós vamos terminar o ano agora com 2 conferências, com 3 conferências importantes, uma da ação social, a da saúde mental, aliás, 4, e 2 que são fundamentais, que é o exemplo da reconstrução da participação do povo, que é da juventude e do CONSE, da segurança alimentar, que o próprio governo alemão aqui, o ministro da Agricultura, disse que o exemplo do CONSE é um exemplo a ser seguido pelo mundo inteiro. Nós estamos também, presidente, tirando o sistema de juventude brasileira da clandestinidade que foi colocado pelo governo anterior. Nós passamos o ano remontando todo o sistema de juventude, que vai culminar esse ano com a realização da conferência e com alguns anúncios. Estamos preparando, presidente, para despachar com o senhor agora em dezembro, 17 ministérios que têm interface com o programa da juventude, assim como o senhor anunciou o da educação, da criação do Bolsa Permanência. Nós estamos preparando um pacote. Se o senhor autorizar, nós vamos anunciar uma série de ações para a juventude para o próximo ano. Então, foi um ano muito vitorioso do ponto de vista da defesa da democracia, do fortalecimento da participação social, e será um próximo ano também muito virtuoso com o G20 social, com as políticas de juventude e com a efetivação do planejamento participativo que o senhor determinou neste ano. Bem, vocês estão percebendo que as coisas estão acontecendo e as coisas vão acontecer com muito mais força. Eu quero que o ano que vem seja um ano muito, mas muito promissor, sobretudo para a organização do movimento social, porque sem elas a gente não garante a existência
do processo democrático do país. Mas tudo isso também não iria andar bem se a gente não tivesse uma mulher cuidando do planejamento e da gestão desse país. Eu queria perguntar para a companheira Esther. Nós chegamos aqui e encontramos um governo totalmente desmontado. Me conta uma coisa, como é que está agora a questão da gestão no nosso governo? Presidente, bom dia a todos aí no Brasil, os internautas, também os outros que estão acompanhando a gente em todos os lugares. Presidente, de fato, o senhor na transição decidiu criar o Ministério da Gestão porque a gente encontrou, na verdade, um Estado brasileiro muito destruído. O governo anterior ele foi paulatinamente destruindo todos os instrumentos de desenvolvimento que a gente tem, e na decisão do senhor de criar o Ministério da Gestão, a gente está justamente reestruturando a capacidade do governo de fazer as coisas, porque a gente pode ter ideias maravilhosas, mas se a gente não tiver como fazer isso, a gente não consegue fazer. E esse tem sido o meu trabalho desde que eu comecei lá em janeiro, a apoiar os ministérios para que eles possam fazer as suas políticas. E aqui na viagem, presidente, a gente tinha dois papéis muito importantes, eu acho. Já em Dubai, eu fui lá justamente porque a gente vai apoiar a realização da COP30. Nosso ministério ele vai ser um suporte técnico, dar toda a logística para a COP30. Então, uma das coisas que eu fui fazer lá foi justamente conversar com pessoas que organizaram outras COPs e o pessoal lá, para que a gente pudesse ver como é que era a melhor forma da gente apoiar os ministérios principais a fazer a COP30. Mas também temos outros temas importantíssimos que, quando o senhor conversou aqui antes com os ministros, principalmente com o ministro Fávaro, com o ministro Paulo Teixeira, e eu tenho conversado bastante com a ministra Marina, a gente tem um papel hoje em dia, que é justamente nesse processo de recriação de instrumentos. Acho que tem um instrumento que foi criado lá em 2012, que é o Cadastro Ambiental Rural, que ele é essencial para tudo que o senhor falou aqui antes sobre a agricultura, sobre a nossa capacidade de exportação, sobre a gente demonstrar para o mundo que a gente tem uma agricultura que ela respeita o meio ambiente, que ela está em linha, que a gente está fazendo processo de controle de desmatamento, de reflorestamento também. Então, a gente tem um cadastro ambiental rural que é o que a gente chama de uma grande infraestrutura pública digital. Eu tenho 7 milhões de propriedades rurais que são registradas, mas esse cadastro ele foi, infelizmente, começou lá em 2012, 2013, e os governos anteriores não deram muito apoio a esse cadastro. E seja para o pessoal ambiental que quer regularização ambiental, seja para os agricultores que querem poder vender seus produtos no mundo todo, eles precisam desse cadastro. E nosso trabalho foi, e a gente tem conversado muito com os ministérios todos, é reestruturar esse sistema para que ele possa, assim, prover todas as informações que são necessárias para que a gente tenha aí uma grande capacidade de exportação e de produção e de reflorestamento, que foi também um dos temas que eu discuti lá na COP28. Você viu o que a Esther está dizendo. Se você for honesto, se você for empresário de verdade, se você for um produtor rural de verdade, você não tem que ter medo, é só se cadastrar e ganhar a sua liberdade de negociar onde você quiser, de fazer o que você quiser. O que você não pode é destruir, é abrir as porteiras, fogar do passado, destruindo a floresta amazônica. Isso a gente não vai permitir. Mas você falou, achei muito bonito você falar, mas eu ouço, de vez em quando, as pessoas falam, ô Lula, a Esther está te contando, vai ter umas grevezinhas lá contra ela. Me conta aí, o que vai acontecer? Presidente, acho que tem... Não é fake, infelizmente não é fake news nesse caso. Mas assim, acho que era importante só entender, e acho que todos os servidores públicos brasileiros sabem que eles ficaram 6 anos sem nenhum diálogo com o governo. Eles ficaram basicamente não só não tendo diálogo, mas também sendo assediados institucionalmente, com dificuldade de trabalhar. A área de meio ambiente, por exemplo, que o senhor se orgulha da recuperação do desmatamento, porque a gente deu liberdade para o pessoal trabalhar, mesmo com pouca gente, mesmo com dificuldades. Então, esse ano, presidente, uma das coisas mais importantes que o senhor autorizou, e graças também ao que a gente aprovou antes do senhor tomar posse, com a PEC da transição, a gente conseguiu recuperar, aprovar concursos para entrar mais gente, para a gente poder renovar também. A gente teve uma grande aposentadoria, tem muita gente, infelizmente, ainda que vai se aposentar, e a gente está faltando gente para trabalhar, e a gente precisou, então, retomar esse diálogo com os trabalhadores. E aí, toda vez que a gente retoma o diálogo, as expectativas aumentam também. E eles sabem que no nosso governo a gente lida de forma super democrática, super dialogando com eles, aí eles fazem a pressão deles, e o senhor estimulou todo mundo a fazer pressão. O senhor disse para todos os movimentos sociais, para os trabalhadores, que eles deviam pedir, então eles, claro, que se animam para pedir.
Então, acho que pode ser que tenha alguma greve, porque, obviamente, né, o ministro Haddad está aqui, o ministro Rui, a gente tem discutido o espaço orçamentário para isso, não é tão grande, então as expectativas estão altas, a gente não tem tantos recursos, mas estamos dialogando com todo mundo, presidente, isso que é o mais importante. A gente trata todos os servidores com muito diálogo, respeitando eles, preocupado com internamente a gente tem muitas desigualdades dentro do serviço público, tentando resolver isso, então esse é o nosso trabalho. Mas aí, presidente, queria falar só uma coisa sobre a Alemanha, que eu queria que talvez o senhor não saiba, que o senhor vai ficar feliz de saber. Eu tive uma reunião aqui sobre a área de governo digital. Eles querem aprender com a gente, presidente. Os alemães querem aprender com a nossa experiência de governo digital. Eles ficaram impressionados com o avanço que a gente tem. Querem conhecer nossa plataforma, que é gov.br, que tem mais de 4.000 serviços. Eles ficaram muito impressionados na maneira como a gente se relaciona com os estados no Brasil, que reúne os serviços não só dos federais, mas também dos estados. E eles realmente, a gente vai fazer uma parceria enorme aí de trabalho com uma troca de verdade, né? A gente ensinando para eles, eles ensinando para a gente. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito bacana. Muito bem, Esther. Agora, depois de ouvir a Esther falar de organização, de negociação, eu vou falar com o companheiro Márcio, que está aqui, secretário executivo do Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do companheiro Alckmin. Ô, Márcio, como é que foi, do ponto de vista da perspectiva da indústria brasileira, do desenvolvimento brasileiro, essa sua viagem para cá e essa conversa em Berlim ontem? Presidente, não poderia ter sido melhor. Como o senhor falou, foi uma reunião extremamente proveitosa e eu acho que eu só estou levando boas notícias para o Brasil, para o nosso ministro Alckmin, né? Para que nós possamos, ao ano que vem, trabalhar ainda mais. Com a Alemanha, esse ano, presidente, nós tivemos 3 ou 4 reuniões, inclusive empresariais. Uma delas lá em Belo Horizonte, por exemplo, ainda no primeiro semestre. Nós reencontramos a Alemanha em Belo Horizonte, presidente, para fazer uma reunião de trabalho e de discussão de investimentos. Como os nossos números econômicos são muito bons e o setor privado trabalha, né, com base na estabilidade econômica, nós estamos com juros em queda, inflação sob controle, perspectiva de crescimento, como disse o ministro Haddad, de 3 pontos no PIB, tudo isso anima a atração de investimentos. A melhor notícia que talvez eu tenha tido aqui, presidente, foi com o ministro Robert Habeck, que é das finanças e do clima, diz o seguinte: a Alemanha ela só vai conseguir produzir 50% do hidrogênio que ela vai consumir. Os outros 50%, necessariamente, ela vai ter que comprar, vai ter que importar, e há um H2 global, uma fundação que fará as compras, e o Brasil terá a possibilidade privilegiada desses negócios. Desde que nós tenhamos, isso foi dito a eles, desde que nós tenhamos previsibilidade, estabilidade, contratos longos ou duradouros, será uma forma importante de tração de investimentos. Os números brasileiros econômicos e sociais hoje animam o setor privado. Veja que ontem à tarde a nossa Apex fez um grande evento empresarial, um grande encontro empresarial, e também foi um sucesso. De modo que voltamos mais animados só com boas notícias, presidente Lula. Quer dizer que eu posso dizer o seguinte: o Márcio está dizendo que, do ponto de vista da nossa perspectiva de crescimento da indústria brasileira, a gente pode continuar otimista. Primeiro, o Aloysio já falou aqui que crédito tem. Agora, você está dizendo que os acordos vão ser promissores para o Brasil? Eu posso dizer que vai crescer a indústria no Brasil? Vai, presidente, vai. Não é à toa que o Brasil se tornou, no primeiro semestre desse ano, o segundo destino de investimento estrangeiro direto. O mundo acredita no Brasil. Nós vamos alcançar esse ano o maior fluxo comercial, 100 bi. Nunca tivemos isso, de superávit. Nós tivemos um fluxo comercial, aliás, de 530 bilhões até agora. Nós vamos fechar com recorde. O senhor vai bater o recorde. Só para você ter ideia, nós, apenas em 2005, nós conseguimos chegar a um fluxo entre exportação e importação de 100 bilhões de dólares. Eu lembro que até colocamos um container pendurado na frente do Ministério. O que o Márcio está dizendo é que não é fluxo entre compra e venda, é só o lucro que nós tivemos. O superávit vai chegar a 100 bilhões. Nós vamos fechar esse ano com 100 bilhões, nós vamos festejar muito ainda. Espero que o Alckmin tire a mão do bolso e coloque uma champanhe para a gente beber. Só o Corinthians. Porque me disseram que o Alckmin é pão duro. Conheço gente que trabalha com ele há 30 anos. O presidente ele nunca me pagou um cafezinho. Eu estou um dia desse para fazer uma surpresa para o Alckmin.
Eu estou um dia desse, quando eu saí do Planalto para ir para cá, eu estou com vontade, você avisa ele, dá uma passada lá, Faça isso. vê se eu vou tomar um cafezinho. Faça isso, porque ele é igual ao Fávaro, não é? Ele não é pão duro, ele é econômico, não é? Obrigado, Márcio. Obrigado. Bem, agora nós temos uma última pessoa e eu vou devolver o programa ao companheiro dono do programa, que é o Shoa. E por que eu vou devolver? Porque nós vamos falar de comunicação. Nós vamos falar exatamente com o ministro Pimenta, que é o companheiro que toca a comunicação social do nosso governo. E eu, Pimenta, de perguntar como é que estava das coisas, o que você viu da imagem, vou dizer, o Shoa, volte ao seu cargo e assuma essa entrevista com o Pimenta. Não, você está muito bem de repórter, presidente. Está muito bom mesmo até agora as perguntas. Pimenta, a questão da comunicação, ela é chave hoje na política e para o mundo, não simplesmente porque a gente está com o celular na mão, mas que houve realmente um desmerecimento da qualidade da informação, do que é verdade, do que não é verdade. A fake news apareceu com uma expressão que vem do inglês, mas que todo mundo agora sabe do que se trata, que é a mentira, na verdade, na comunicação. Isso é um problema para a gente, foi um problema na eleição, foi um problema antes, nesses últimos anos, continua sendo um problema, e é um problema mundial. Nessa viagem, em relação não simplesmente ao tema meio ambiente, mas a Alemanha, por exemplo, que foi um país que sofreu muito com fake news nos últimos anos, Angela Merkel foi muito atacada também lá atrás, quer dizer, de que maneira você viu nessa viagem o que a gente pode avançar em relação a mostrar para o povo de que a gente tem uma maneira mais transparente, mais verdadeira de lidar com isso? Muito bem, Shoa. Só antes disso, presidente... E também você ontem assinou um acordo aqui na Alemanha sobre a questão da comunicação. Só antes disso, presidente, o senhor lembra a sua conversa com aquela senhora do FMI lá no Japão no início do ano? Pois é, agora já tinha começado aqui a transmissão quando saiu o resultado do PIB do trimestre. O mercado estava falando em menos 0,3, cresceu 0,1. Com isso, o Ministério do Planejamento, mas principalmente a equipe do ministro Haddad, estão vibrando, porque isso é a garantia que o PIB esse ano cresce mais que 3%. 3,1%, 3,2%. Todo o nosso governo, presidente, está de parabéns. É a notícia nesse momento no Brasil. O mercado apostou em 0,3% de retração do PIB no trimestre e cresceu 0,1%. O que é importante é que a gente está apostando que o Corinthians vai ser rebaixado. E o Corinthians não vai ser mais rebaixado porque o Bahia perdeu. Apesar de ter perdido para o Inter por 2-1, ainda assim vai ficar, né, na primeira divisão. Mas isso é muito importante, olha, o tema da comunicação hoje, em primeiro lugar, esse tema das fake news, da desinformação, é um tema do mundo. E a Alemanha tem uma experiência muito importante. A Alemanha, no pós-Segunda Guerra, experimentou uma experiência educacional, cultural, de desnazificação. O tema do discurso de ódio, o tema da desinformação, é um tema muito presente na Alemanha. E nós fizemos uma reunião de trabalho excelente com aquilo que seria a SECOM deles, assinamos um protocolo de trabalho comum para desenvolvermos uma série de iniciativas. O presidente Lula tem dito sempre que esse é um debate que precisa envolver uma agenda internacional, o tema da regulação das chamadas plataformas, Big Techs, como fazer isso sem afrontar a liberdade de expressão dentro do ambiente democrático, é um enorme desafio, né? Então esse é um debate muito presente e o Brasil hoje tem, né, um papel de relevância e de importância. O presidente Lula hoje, nesse momento, preside o Mercosul, preside o Brasil, preside o G20, vamos fazer a COP. Então o papel, a importância nossa nesse e outros debates hoje é muito significativa. Por outro lado, o desafio de um país, né, complexo como o nosso, com 27 estados, com diferentes culturas, com diferentes sotaques, né? E nós temos feito muita coisa nova, né? Hoje as campanhas do governo vêm com 27 formatos, presidente Lula. Nós falando para cada estado com a linguagem do estado, falando com as pessoas a partir da sua realidade, trabalhando todas as plataformas e todas as redes. Depois, né,
de enfrentarmos aí uma experiência de ódio, de intolerância, de negacionismo. Então, estou muito feliz. Mas, como disse o presidente Lula, a gente está plantando, né? E espera que o 2024 realmente seja o ano da colheita, presidente. Pimenta, uma pergunta aqui. Qual foi o acordo que você assinou na Alemanha? É um acordo com eles para que nós possamos desenvolver 6 iniciativas, né? Todas elas com o objetivo de construir um ambiente de integridade na informação. O que significa isso? Combate às fake news, desenvolver políticas públicas de educação midiática, aprimoramento da legislação como formas de encontrar mecanismos que impeçam a livre circulação de conteúdo que já é considerado ilegal fora das redes e que circula livremente nas redes. E eles têm uma experiência importante, tanto na Alemanha como na comunidade europeia. Isso tira um pouco aquele discurso que alguns dizem, não, é autoritário querer regular as redes, né? A Austrália já aprovou uma legislação, o Canadá já aprovou uma legislação, o mundo inteiro hoje sabe, né? O Obama, esses dias, numa conferência, disse que ele se arrependia de não ter avançado nesse debate, ele usou a expressão corrosivo para a democracia. É um desafio hoje para o mundo, na defesa da democracia, encontrar mecanismos de regulação e que impeça que a internet seja um território livre do ódio, da intolerância e da mentira, presidente. Pimenta, é uma coisa extremamente importante o que você acaba de falar, porque eu sei que a gente quer aumento de salário, a gente quer melhoria na qualidade da saúde, a gente quer que o time de futebol da gente seja campeão todo ano, tudo a gente quer. Mas tem uma coisa que nós precisamos aprender a querer, que é o fortalecimento da democracia no mundo. O mundo não pode prescindir da democracia. A democracia não é apenas o direito de você votar, que já é uma coisa extraordinária, mas depois de votar é você poder cobrar do governo que você elegeu, é você poder cobrar do deputado, é você poder cobrar do senador, é você poder cobrar do governador, é você poder exercer a sua liberdade plenamente para cobrar, para participar, para se organizar e não permitir que o autoritarismo, a mentira, o vandalismo tome conta do mundo. Não é possível que a gente não aprenda a importância da democracia. Não é possível que a gente não aprenda a importância da verdade. Nós estamos vivendo um momento no mundo em que a mentira ganha corpo. A mentira, a hipocrisia, o fascismo, sabe? Aquele discurso nazista que foi feito tanto antes da Segunda Guerra Mundial, a gente está vendo espalhado pelo mundo. Então, eu volto dessa viagem, depois de passar, sabe, Riad, em Doha, em Dubai, depois de passar aqui em Berlim, eu volto muito convencido, depois da quantidade de contatos que eu tive, de que o Brasil voltou a ser um país respeitado. Ah, como é bom você perceber que as pessoas querem conversar com o Brasil. Como é bom você saber que as pessoas querem saber como é que está o Brasil. O que vai acontecer no Brasil no próprio futuro? As pessoas que querem investir, as pessoas que querem discutir transição ecológica, querem transição energética, a questão climática, as pessoas querem compartilhar com o Brasil. Como é importante essa história do Brasil conquistar o direito de fazer a COP em 2025, em Belém. Como é importante o Brasil presidir o G20, vai dar trabalho? Vai. Mas é importante que o Brasil aprenda a ser grande. É importante que o Brasil aprenda a ser importante. É importante que o Brasil aprenda a ser o tamanho que ele tem. A gente tem que ter grandeza naquilo que a gente faz, a gente tem que ter uma relação democrática. Eu já fui presidente 2 vezes e agora estou com 11 meses da presidência. Já tive muitas vezes com a Alemanha, já conversei com muitos presidentes alemães, mas nunca fiz uma reunião produtiva como a reunião que eu fiz ontem com a Alemanha. Eu levantei às 6 horas da manhã, a primeira reunião foi 8h15 da manhã, com frio que eu nunca tinha visto igual, que quase que eu não tenho mais cabelo, então eu sinto mais frio agora do que da primeira vez que eu era cabeludo. Eu peguei um começo de gripe, o coriza, o nariz pingava o dia inteiro,
mas das 8 horas da manhã, que eu estava ouvindo o hino nacional brasileiro com o presidente da Alemanha, até 8h30 da noite. Foi reunião seguida, almoço de trabalho, para que a gente ouvisse todos os ministros alemães, para que todos os ministros nossos falassem, porque nós temos que plantar, regrar e adubar, senão a gente não colhe. E se prepare, porque essa é a minha última viagem para o exterior. Essa é a última viagem para o exterior. O ano que vem eu tenho 2 viagens que eu quero fazer. Uma é para uma reunião da União Africana, dos 54 países da África, que vai ser em Addis Abeba, na Etiópia, e a outra é na Guiana, uma reunião dos países do CARICOM. Essa eu quero participar porque são, sabe, coisa que eu tenho interesse de falar para eles sobre democracia, sobre o sistema ONU, sobre financiamento. O restante dos 365 dias, se preparem, porque eu vou percorrer o Brasil. Eu quero visitar o Brasil. Eu quero visitar as cidades. Eu quero conversar com prefeitos. Eu quero conversar com o povo. Eu quero conversar com os governadores, porque eu estou determinado não apenas a cuidar do povo brasileiro, mas cuidar da civilidade, cuidar da democracia, cuidar da relação humana, cuidar, sabe, de uma coisa chamada carinho que a gente tem que tratar com as pessoas e respeito. Esse Brasil vai ter que voltar a ser o país do respeito. As pessoas podem não gostar politicamente da outra, mas tem que respeitar a outra. Esse país não pode ser um país desumano, agressivo, violento, desrespeitoso, como foi no passado muito próximo. Portanto, eu agradeço a Deus o sucesso dessa viagem, porque não só o Brasil foi muito importante na COP em Dubai, como as reuniões no Catar e Riad foi extraordinária, e a reunião aqui na Alemanha foi excepcional. Eu estou feliz, não por causa da notícia do PIB que você deu, só por causa da notícia do Corinthians. Sabe, não estou feliz, eu estou feliz porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu sou filho de uma mulher que nasceu analfabeta, morreu analfabeta, mas ela dizia, meu filho, não desista nunca. Teme que você consegue as coisas. E eu queria voltar a ser presidente para consertar o Brasil. E tenho fé em Deus que nós vamos ter um sucesso extraordinário para o bem do povo brasileiro. Vai crescer o emprego, vai crescer o salário, vai crescer a relação entre as pessoas. Aliás, eu queria dizer para as pessoas que brigaram nas eleições, para aquela pessoa ignorante que brigou com o filho, para aquele filho que brigou com o pai, para aquela nora que brigou com a sogra, para a sogra que brigou com o sogro, ou seja, parem de brigar, esqueçam a divergência política e vamos outra vez ser felizes. Não precisa discutir problema de política, igreja, política e futebol, a gente não coloca na mesa de família, porque não dá certo. Imagina eu, corintiano, conversando com um filho meu palmeirense. É guerra. Imagina eu, sabe, discutindo um assunto com meu irmão que era do Partido Comunista. Não dá certo. Então, quando a gente estiver em família, vamos discutir coisas boas da família. Vamos discutir, sabe, uma coisa chamada, sabe, fraternidade, uma coisa chamada companheirismo. Vamos ver o que um de nós precisa, porque o ser humano nasceu para viver em comunidade. Vamos parar com essa bobagem de tanta briga e vamos voltar a ser o país da alegria, o país do futebol, o país do carnaval, mas, sobretudo, o país de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que querem viver com dignidade. É esse Brasil que eu quero entregar ao povo brasileiro quando terminar o meu mandato, dia 31 de dezembro de 2026. Um grande abraço, Pimenta. Presidente, um grande abraço, Shoa. Eu quero pedir desculpa ao Shoa, eu tomei o programa dele. Ele vai entrar na Justiça do Trabalho, sabe, exigindo o direito adquirido, e eu vou pedir para ele entrar na Justiça, mas eu ainda vou falar do Natal, porque eu vou gravar um programa. Presidente, está chegando o Natal, o Ano Novo, e é a hora das famílias brasileiras voltarem a se reencontrar. O nosso desafio para concretizar tudo que o senhor está dizendo é a gente ver as pessoas se reencontrarem. Esse Natal, esse Ano Novo tem que ser
o momento do reencontro, da união do povo brasileiro. Olha o gesto que eu quero fazer para provar que isso é possível. O Pimenta é torcedor do Internacional. Eu sou torcedor do Corinthians. Pois o Internacional teve a coragem de ir no nosso estádio, no Super Itaquerão, porque aquilo não é um campo de futebol, é uma casa de espetáculo. O Internacional teve a coragem de ir no Itaquerão e derrotar o meu Corinthians, querendo rebaixar o meu Corinthians. E nem por isso eu estou com raiva do Pimenta. Vou terminar o programa dando um abraço carinhoso nele. Obrigado, presidente. Gente, obrigado. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Vamos em frente.